Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael, sou ativista vegano, influencer, empresário. Trabalho com veganismo há uns 3 anos quase aí e trabalho pelo progresso do veganismo, pelo crescimento. Essa é a minha função aqui, beleza? Hoje a gente vai bater um papo com a ex-vegana aí, infelizmente, né? Ex-vegana aí, Raíra Bergamo. Ela teve uma história muito forte no veganismo, representou o veganismo nos palcos de fisiculturismo por 8 vezes, né, Raíra? 8 apresentações, sendo que o último campeonato eu dobrei de categoria, né? Então foram 7 campeonatos e 8 apresentações. Perfeito. Então, representou o veganismo aí nos palcos do fisiculturismo no Brasil e fora do Brasil. Foi competir lá em Portugal também aí 8 vezes. Mas sempre pegou palco, né? Então, Ótimo. não é palco, sempre pegou pódio no fisiculturismo, é até o top 5. Então, sempre pegou pódio, fez um excelente trabalho representando o veganismo. O último campeonato, corrija-me se eu estiver errado, Raíra, você competiu na categoria na organização da IMBA, que é uma organização natural, que tem exame, tem doping, tem tudo, certo? Você até fez exame, e aí foi campeã, se não me engano, da categoria biquíni e da wellness também, foi isso? Na verdade, não. Nesse dia, eu me inscrevi, aliás, eu me preparei para competir como biquíni. Me Aham. inscrevi como biquíni. Só que no dia da inscrição e da pesagem, os árbitros olharam para o meu corpo e falaram: minha amiga, você é wellness? Aí eu falei: não, não, né? Não tinha aquela confiança. E aí eles me convenceram em dobrar a categoria. Então eu competi biquíni e wellness. Eu fui campeã na wellness e vice-campeã na biquíni. Perfeito, perfeito. Então é isso. Além também de ter nos representado no fisiculturismo, a Raíra também participava de ativismo, puxou ativismo na Baixada Santista ali naquela questão do embarque dos animais vivos. Enfim, ela fez todo um trabalho, viveu o veganismo, fez todo um trabalho, não só nas mídias sociais como influencer, mas também nos palcos, numa arena importantíssima. Não sei se vocês sabem, pessoal, a galera que mais come animal no planeta é o pessoal fitness. É muito comum 20 ovos por dia, 30 ovos por dia. Muito comum 1 quilo de frango, 1 quilo de tilápia. Então, assim, é uma importância gigantesca que a gente também tem um diálogo com fitness, porque é isso, para fazer 1 quilinho de whey protein são 200 litros de leite, beleza? Então, é isso. Hoje a gente vai bater um papo com ela. Raíra, se apresenta pra gente, por gentileza. Bom, acredito que a maioria aqui, pelo que eu estava lendo ali nos comentários da postagem, já me conhece, me acompanhou por um bom tempo. Meu nome é Raíra, não é Raira, como algumas pessoas pensam. Eu fui vegana por 6 anos e meio, me tornei vegana com 18 anos. E quando eu me tornei vegana com 18 anos, eu já treinava, eu treino musculação desde os meus 12. Então, com 18, eu já tinha massa muscular, já tinha um corpo bem desenvolvido. Com 18 anos, eu tive acesso ali àqueles documentários, né? Terráqueos, A Carne é Fraca, Cowspiracy, Vive e Deixe Viver, What the Health, Troque a faca pela garfo, a faca pelo garfo, enfim. Todos eu assisti, além de leituras, enfim, eu não tinha dúvidas de que eu deveria ser vegana, porque aquilo ia totalmente a favor do que eu acreditava, né? Não do que eu acreditava, porque foi o meu primeiro contato ali com essas verdades, essa realidade, mas ia muito com o que eu sentia. Então, por exemplo, o que eu sentia? Amor pelos animais. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu troquei uma festa de aniversário que já estava pronta e preparada. Eu troquei a festa de aniversário para minha mãe não ter dois gastos por salvar uma cadelinha da rua. Né? Ela falou: é o aniversário ou a cachorra? Eu falei: é a cachorra. Até hoje ela está aí. Hoje, com 14 anos, na época ela tinha 6 meses de expectativa de vida. Qual o Então, nome sempre dela? Bela. É? Bela. Bela. Acho que eu lembro dela. Tem um pelo meio marronzinho, bem grossinho, né? Pô, que história Isso. bacana, Raio. Eu não sabia dessa. Que legal, meu. Pois é. Depois dela, já a gente adotou mais 2 cachorros também, né? Enfim, também temos um gato velho que jogaram na rua idoso para morrer, enfim.
vem da minha mãe muito essa questão, né, do cuidado com os animais. Então, quando eu tive acesso ao o que estava por trás do que eu comia em relação a produtos animais, eu não tive dúvidas que aquilo era errado e que eu não deveria continuar com aquilo. Ao mesmo tempo, eu já era uma pessoa que treinava muito, eu já tinha massa muscular, eu já tinha um corpo atlético, tanto que as pessoas achavam que eu era atleta. Quando eu virei vegana, depois de assistir todos esses documentários, a minha principal questão era, tá, eu vou virar vegana pelos animais, será que eu vou realmente ficar sem proteína e eu vou perder massa muscular? Ou seja, todo esse meu resultado vai ser por água abaixo? E as pessoas ao meu redor não só me afirmavam isso, tipo, nossa, você vai ser vegana, já era, olha o corpo que você tem, você vai botar tudo a perder esses anos todos. E ficavam fora a questão da saúde. Não, você vai ser anêmica, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo assim, eu não só vi documentários, como eu fiz muitas pesquisas nas redes sociais, no YouTube, e eu encontrei, na época, alguns atletas veganos, que não são mais, foram veganos por anos, viraram atletas pelo veganismo, e também não são mais veganos depois de algum tempo, né? A maioria deles com motivos em comum, esses que eu vou citar aqui depois. Calma, ó, bate menos, calma, a gente vai chegar já nessa parte. Eu tô... né? Vamos continuar. Não dá spoiler pra galera, pô, peraí. Não, vamos voltar. Então, eu nunca quis ser atleta. Eu treinava porque eu sofria muito bullying na escola por ser magra. Eu comecei a treinar com o incentivo do meu irmão e gostei da coisa, né? Só que quando eu virei vegana, vieram essas confusões se eu ia ficar sem músculo, sem saúde. E aí eu vi na gringa, eu pouquíssimos no Brasil, atletas veganos, eu falei, cara, eu vou ser uma também. Exatamente um ano depois que eu me tornei vegana, eu estava ali subindo no meu primeiro campeonato de fisiculturismo. Porra, então esse primeiro campeonato você tinha quantos anos? 19. Ah, legal. Então você competiu, me corrija se eu estiver errado, dos 19 até os 20, 23, foi isso? Até o que eu fiz 26. Eu competi dos 19 até uns 22, 23, Rafa, mais ou menos por aí. Eu sou muito ruim com o número de data. Mas foi mais ou Tamo menos junto. porque eu competi, acho que 4 vezes até eu me tornar mãe e 4 vezes depois que eu me tornei mãe. Então foi mais ou menos essa média aí mesmo, de idade. E junto a todos esses processos, você também você chegou a estudar nutrição, não é isso? Fiz Antes do Vini, você cursava nutrição. isso, eu também fiz um ano de nutrição. E eu, inclusive, saí da faculdade porque eu não aguentava ouvir os absurdos de tipo, todo vegano vai ter osteoporose, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, eu larguei a nutrição porque batia. Não era compatível o que era ensinado em sala de aula com o que eu via em coisas atualizadas da medicina e tá? Eu quero falar essas coisas, Rafa, para as pessoas verem que eu não escolhi o que aconteceu comigo. Não, tranquilo, a gente já vai chegar lá, fica tranquilo. Aí só para a gente fechar sua apresentação, Rá, então aí você cursou nutrição, aí veio o Vini, né? E hoje você está cursando, você está com 26 anos, é isso? Meu Deus, sim. 26, cursando. Entrei agora, acabei de começar a fisioterapia. Eu me sentia muito numa. Eu estava muito numa zona de conforto, sabe? Vivendo a minha vida que eu estava vivendo até o meio do ano. Eu falei, cara, eu vou começar uma faculdade numa coisa que eu adoro, que é o corpo humano. E aí entrei na fisioterapia. Mas então, deixa eu só concluir então. Parei na parte onde eu estava ali com 19 anos e competi pela primeira vez, né? E o primeiro campeonato de fisiculturismo, para quem não sabe, é assim: ou você ama ou você odeia. Eu desci do palco, eu só conseguia pensar quando é o próximo. Quando é o próximo? Porque no meu primeiro campeonato eu já fui vice-campeã e eu lembro como foi importante para mim não o título, mas pelo ativismo. Cara, eu não precisava ficar falando, tendo argumentos para as pessoas entenderem que dava para ser vegano e ter músculo. Eu ficava ali no palco, competindo, e assim, eu calava a boca das pessoas sem dizer nada. Então, o meu ativismo foi muito o fisiculturismo, e eu amei. Eu tenho zero arrependimento. Isso é um ponto que eu sempre falo com os ativistas, né? Que às vezes a gente gasta muita energia discutindo, gerando estresse ali,
E, cara, o nosso argumento ele é muito simples. Ah, funciona. A pessoa fala, ah, não funciona. Toma os exemplos aqui. Pronto, aí não tem o que discutir, né? Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo porque a gente não traz essas evidências. E aí fica aquele atrito ali, aquela briga de domingo com a família que é isso. No fim das contas, todo mundo fica bravo, todo mundo fica pistola. Um não acredita no outro, né? Sai com a mágoa e as pessoas elas seguem no caminho delas com as crenças dela. Exatamente. Eu acho que isso é muito claro hoje, a gente consegue perceber pela polarização política que está acontecendo. E é isso, as pessoas elas não de fato pensam sobre a questão. Tudo é sempre com a base emocional, né? A gente se relaciona com os nossos gostos dessa forma. Acho que não tem como fugir disso. É algo natural do ser humano, né? Eu acho que é uma linha muito tênue entre entender o que é o ego e usar ele ao seu benefício ou deixar ele te destruir, que nem aconteceu comigo. Vou chegar lá também depois. Beleza. Rafa, vamos, Deixa eu te perguntar uma coisa. por favor. Eu não vou mentir, né? Eu entendo o pessoal que ficou pistola, a gente sabe que tem uma galera pistola. Eu não vou mentir, eu também fiquei, porque, pô, eu acho que a gente virou vegano ali muito próximo. Eu E virei a gente, 16. 2000, e- 16. eu virei em outubro, novembro de 2015, eu não lembro exatamente. Eu uso hoje novembro como a referência, mas sendo honesto, gente, eu não sei. Mas novembro desse ano aí, eu acredito que vou fazer 9 anos de veganismo. E, pô, Raíra, a gente trabalhou junto, cara. A gente trabalhou na Farmaforma. Eu tinha acabado de trazer. Isso! Meu Deus, mil Eu anos! tinha. Como eu tinha virado vegano ali recente, eu quis levar o veganismo para essa empresa. Pessoal, a Farmaforma é uma empresa de suplemento, igual a Max Titanium, igual a Growth, igual a Integral Médica. E eu era patrocinado por eles antes de ser vegano. Aí virei vegano e a gente manteve o relacionamento e eu também sugeri a eles criação de uma linha vegana para que a gente pudesse patrocinar atletas veganos, para a gente mostrar a suplementação, mostrar os resultados e fazer os dois. Ativismo prático, que é trazer os produtos acessíveis para as pessoas, entrega via internet, preço bom, e o ativismo no fitness ali com exemplo, era uma estratégia muito boa. E deu certo, né? A gente conseguiu trabalhar por um período, a Raíra foi patrocinada pela Farmaforma, a gente tinha creatina vegana, tinha uma proteína de ervilha. Você lembra dessa proteína? Ela não era saborizada, mas deu certo. Tínhamos B12, a gente tinha uns produtos lá, tinha acho que precursor hormonal, tinha vários produtos e, enfim, foi uma história boa, né? Foi uma história boa, foi mais um ativismo que a gente fez. Acho que isso foi por volta de 2018. Deve ter sido. Deve ter sido por aí. 2019 eu já fui para Portugal. E aí, Raul, o que eu queria te perguntar é assim, nas suas declarações aqui no começo, eu sinto que para você essa mudança não foi algo que você gostaria de fazer. Foi por uma questão no cenário que você percebeu de uma necessidade, com outros critérios, né, médicos, de bem-estar. E o que eu queria saber é assim, considerando sempre a sua saúde em primeiro lugar, e eu falo a mesma coisa para o caso do André, sempre proteger a saúde de vocês, a ideia aqui não é prejudicar ninguém. Se houvesse uma forma de você se manter vegana e manter a sua saúde, você faria, você voltaria para o nosso time? Rafa, eu tenho um texto que eu fiz em fevereiro desse ano, explicando mais ou menos, meio que exatamente, só que mais ou menos esse ponto. Eu até tô com meu iPad aqui, que eu demoraria acho que uns 3, 4 minutos para ler esse texto. Por que eu escrevi esse texto em fevereiro desse ano? Porque em novembro do ano passado, dezembro do ano passado, eu abri esse perfil. Ele ficou todo esse tempo fechado, exclusivo para família e amigas, tá? E eu abri no final do ano passado e tinha uma publicação fixada aqui no meu perfil, onde tinha um desabafo meu, numa legenda, onde eu explicava que, enfim, entre linhas ali, uma das coisas era que eu não era mais vegana,
por alguns motivos, os quais eu não descrevi na legenda do post, mas as pessoas que liam aquele post e de uma certa forma se identificavam, porque também não estavam mais sendo vegetarianas ou veganas, me chamavam e começavam a perguntar: por quê? O que aconteceu? Como assim? Você não é mais vegana? Mas como? Não, não dá para imaginar. Quando eu comecei a falar para essas pessoas o que tinha acontecido, para minha surpresa, a cada 10, 8 respondiam algo tipo: meu Deus, Rá, eu tô passando a mesma coisa e tava achando que o problema era eu. Nossa, Rá, conhecido aqui também, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que não era eu a fraca, não era eu o problema, não era eu a sem caráter, ou a incapaz, ou a podre, ou a egoísta, tá? Eu comecei a perceber uma coisa muito incomum com muitas pessoas e eu acabei escrevendo um texto porque quanto mais eu falava com as pessoas, mais eu via que, apesar de ter sido resolvido dentro de mim, não estava muito bem organizado. E quem me seguiu por um tempo sabe que eu tenho um apego com a escrita. Através da escrita eu consigo organizar melhor os meus pensamentos, logo entender os meus sentimentos. Então eu escrevo. Você poderia deixar esse texto que você está mencionando comentado no post desse vídeo lá no canal, porque aí o pessoal vai poder ver, porque até eu fiquei curioso, sendo honesto. Rafa, eu queria te pedir a gentileza de me permitir ler aqui ao vivo. Claro, vamos lá. Quando eu escrevi isso, eu achei que eu nunca faria isso na minha vida, tá? Só que, como eu tava falando, é bizarro a quantidade de pessoas que vêm falar que passaram pelo mesmo. E eu comecei a escrever e hoje eu penso que eu estou em paz em falar abertamente o que tem nesse texto. Porque isso vai responder perguntas de uma só vez, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que vai ficar horrível, só que eu faço questão de fazer isso, Rafa, porque eu sou muito verdadeira e foi a minha sinceridade com as pessoas que me fez chegar onde eu cheguei como influenciadora, tá? Então aqui, ó, 3 de fevereiro de 2024. Isso aqui, por que eu tô mostrando a data, Rafa? Prestem atenção, porque isso aqui que eu escrevi, ó, com a data, foi muito antes de Hannah Kalil aparecer falando quase as mesmas coisas. Para não vir alguém dizer que eu estou dando motivos e desculpas, já que a Hannah deu também. Não, gente. Eu falei e já estava sentindo muito antes, tá? Então eu vou ler. Eu vou ler isso. Vou mostrar mais uma vez, ó. Aqui, ó. 3 de fevereiro. Ô, Tá? Rá, pode voltar a câmera para você enquanto você lê, Eu vou tranquilo. ler assim mesmo. É porque eu faço questão de olhar no olho das pessoas. Porque eu acredito que o contato visual, os olhos são as janelas da alma. E por mais que tenham pessoas me denominando coisas que eu sei que eu não sou, eu faço questão desse momento aqui, tá? Então vamos lá. 3 de fevereiro de 2024. Depois de algumas tentativas sem sucesso de aparecer em vídeo e falar espontaneamente sobre a questão do veganismo, eu percebi que será muito melhor se fosse através de texto. Através da escrita, eu sempre me expressei melhor. E por ser a primeira vez falando disso, era fevereiro, né? Com pessoas que não são a minha família ou as minhas terapeutas, eu me senti mais confortável em fazer desse jeito. E eu queria começar dizendo que o fato de eu ter passado por certas situações, com certas consequências, não significa que eu estou falando mal do veganismo ou tentando incentivar, influenciar alguém a algo. Eu estou simplesmente compartilhando o que aconteceu comigo de forma isolada e com o objetivo de ajudar e informar. Porque eu sei que a curiosidade é grande, uma vez que não é incomum ver pessoas passando pelo mesmo. Eu escrevi isso em fevereiro, eu não conhecia André, Hannah era vegana, Laura era vegana, tá? Fevereiro de qual ano mesmo? Desse ano, porque em 2023 eu passei o ano inteiro também recebendo mensagens de pessoas passando pelo mesmo. Foi o que me motivou a escrever isso aqui. Tanto que, enfim, né?
uma vez que não é incomum ver pessoas passando pelo mesmo que eu passei, não importando o nível de ativismo que um dia fizemos em prol do movimento. Tudo começou mais ou menos no final de 2021, um pouco depois do meu acidente, quando eu despertei pela primeira vez que tinha alguma coisa de errada comigo. Ou melhor, quando meu corpo começou a intensificar alguns sintomas e sinais que eu vinha sentindo há um bom tempo, mas negligenciando. Até mesmo porque, se eu parasse para dar atenção ao que o meu corpo estava tentando me falar, eu certamente teria que diminuir foco em estética, campeonato e resultados nas redes sociais. Um frequente mal-estar por consequência de frequentes desconfortos abdominais, os quais eu sempre compartilhei, sobre distensão abdominal, digestão lenta e ruim, de praticamente tudo que eu comia. Inchaços, retenção, muita prisão de ventre, tudo isso com muita frequência. Mas que por muito tempo eu ignorei. Até porque eu via muitas pessoas passando pelo mesmo e eu deduzia que era normal. Fiz testes. Eu tirei glúten, açúcar, industrializados, tirei totalmente os food maps, fiz low carb, fiz detox, fiz cetogênica vegana, lactose eu não comia naturalmente por ser vegana. Nos campeonatos, inclusive, eu nunca conseguia chegar com a cintura fina e encaixando bem a pose de frente, justamente por o desconforto e sintomas, principalmente a barriga de grávida e a prisão de ventre, coisas que se intensificavam na semana de finalização das minhas preparações. Por meses, eu fui a vegana que não podia comer arroz com feijão, nenhum tipo, porque todos atacavam a minha disbiose. Grão de bico, brócolis, nenhuma proteína em pó por conta das químicas e adoçantes que me causavam uma dor horrível. O tofu começou a me causar dores também. Acredito que nada em excesso faz bem e eu comi muito tofu todo dia por 6 anos. Eu tentei vários tipos e modos de preparo. Tudo me deixava com dores. Quando eu reparei, eu estava vivendo à base de bolacha de arroz, banana, mamão, aveia. Eram as únicas coisas que não me faziam passar mal. Ô, Rafa, posso só te fazer uma pergunta? Nessa época que você fala da questão do abdômen, qual era a sua principal fonte de proteína? Porque o tofu ele não tem tanto, né? Ele é pouquinho que tem de proteína. Não, o meu tofu, eu era patrocinada pela White Tofu. A Ah, tabela nutricional do tofu defumado da White Tofu, que é soja não transgênica, orgânica. A tabela nutricional dele, a cada 100 gramas, tem uma quantidade semelhante ao frango. Que, se não me engano, são 22, né? 2 a cada 100 gramas. Tá? Eu fiz mais uma bateria de exames por estar perdendo peso muito rápido, junto com sintomas de cansaço, dor de cabeça, fadiga, queda de cabelo, unhas fracas e, principalmente, oscilação de humor. Depois de muito tempo investigando vários médicos, testes, dietas, tentativas e erros, veio um diagnóstico de síndrome do intestino irritado, onde eu sofria muita desbiose. Isso foi mais ou menos em junho de 2022, um pouquinho depois do meu último campeonato. E eu fiquei me perguntando, como assim eu, atleta, saudável, vegana, estou com uma doença que indica um nível sério de inflamação no meu corpo? Eu estava mais de 5 anos sendo vegana, 5 anos sendo atleta, me achando super saudável. Mas na real é que eu fiquei esse tempo todo tão focada no físico, na estética, nos músculos, na visibilidade, nos campeonatos, no crescimento do Instagram, que eu me enganava, achando que tudo aquilo era também pela minha saúde física e mental. Ou seja, eu estava 5 anos diariamente inflamando o meu corpo através da errada maneira como eu conduzi e levei uma vida de fisiculturista vegana. Foram anos, não meses, anos, consumindo muita proteína. Proteína em pó, proteínas de difíceis digestão, as quais, a em pó, no caso, tem muito adoçante artificial. Sem contar restrição calórica, muito café, um estilo de alimentação que o meu organismo não suportava, que era hiperproteico, e na época eu não sabia, muito chá diurético, poucas horas de sono, com épocas de compulsão alimentar, fazendo muita coisa de maneira burra
e desequilibrada. Eu estava absolutamente inflamada, com todo o meu organismo desregulado. E, consequentemente, a mente também. Fora toda a questão emocional de tantos anos sendo atleta, no meio de tantas coisas que aconteceram comigo, 2 acidentes graves, Portugal, relacionamento tóxico, toxoplasmose na gravidez, hackeamento do meu perfil, decepção amorosa e estresse em casa aqui com a minha mãe. Em níveis físicos. Ah, seu áudio sumiu. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Fala de novo. A última coisa que saiu foi em nível. Ah, tá. Tá bom agora? Em níveis físicos e energéticos, eu estava constantemente inflamando, adoecendo o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Foi quando eu comecei a perceber que eu também estava ficando com depressão. Pois hoje entendo a relação que existe entre intestino e cérebro, mente e corpo, muito mais do que eu entendia antes. Além de ter me aprofundado em estudos específicos de nutrigenômica, metabolômica e epigenética. E ter dedicado bons meses em autoconhecimento. Eu não lembro a data exatamente, mas no meio de tudo isso que eu estava passando, o Fábio Chaves, do canal Vista-se, fez um vídeo no YouTube que era para um canal que era para trazer informações sobre veganismo. Fez um vídeo detonando, humilhando e cancelando uma ex-vegana do canal Vegana Bacana, que por motivos muito sérios e variados, tinha avisado que não era mais vegana. E aí eu vi milhares de pessoas que se diziam do bem, com compaixão por todos os seres que se importavam com a vida alheia, se uniram numa onda de ódio coletivo para ela. E aquilo mexeu profundamente comigo. Se eu já estava mal, se eu já estava abalada, eu já tinha começado a estudar e me interessar por espiritualidade, e aquilo ia totalmente contra o que eu achava que era certo. Era muito julgamento alheio e eu fiquei com vergonha de ser parte de um movimento onde a maioria das pessoas não tem um mínimo de inteligência emocional para se manterem em silêncio no meio de uma situação que elas não têm nada a ver. Foi como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos e eu comecei a ficar com vergonha de dizer que eu era vegana. Não queria ser igual a essas pessoas que humilhavam, que humilham, criticam, zombam, odeiam quem passa por alguma situação que as faz mudar de estilo ou filosofia de vida. O ser humano é cíclico, além de termos livre-arbítrio. Mas, enfim, no Ayurveda eu aprendi algo muito valioso, que nada é para todo mundo o tempo todo. E isso se aplica ao veganismo, pelo menos para mim, por diversos motivos que vão além de nutricional e fisiológico. Por isso é tão normal e será cada vez mais normal ver pessoas que também deixaram o veganismo por diferentes motivos. Eu percebi, depois que eu descobri o Ayurveda, que eu fiquei todos esses anos fazendo coisas que vão totalmente contra o meu organismo, de acordo com os meus doshas. E o que a minha natureza precisava, eu não entregava. O Ayurveda realmente salvou a minha vida, saúde e corpo. Eu não me arrependo de ter sido atleta, eu não me arrependo de ter sido vegana, pois eu aprendi dezenas de milhares de coisas sobre o meu corpo, treino, nutrição, superação, disciplina e organização. Mas hoje eu entendo que eu fazia tudo aquilo muito mais por ego do que por qualquer outra coisa. Em julho de 2022, eu tive uma doença rara, de causa desconhecida, que hoje eu entendo ser 90% emocional, que chama eritema nodoso. Resumidamente, eu fiquei um mês sem andar, o pai do meu filho trocava a minha fralda, vivendo dias de dores tão insanas que eu achava que eu ia literalmente morrer, e eu pedia por isso. Nas pernas e nos pés. Eu não morri, mas a depressão veio forte depois disso, me deixando com ainda mais vontade de. Daí eu tive a certeza que o meu corpo estava absurdamente inflamado em vários níveis. Busquei ajuda de vários profissionais e médicos e no meio de tudo isso, acabei voltando a comer as fontes de proteína animal. Uma vez que eu só melhorei desbiose, prisão de ventre, dores absurdas quando eu excluí 100% as proteínas vegetais através de um exame de biorressonância na clínica do Dr. Matheus Barbosa, na cidade de São Paulo,
o qual comprovou uma incompatibilidade alimentar com proteínas vegetais. Foi quando, depois de anos investigando, uma simples alteração no que eu estava comendo devolveu um intestino que funciona e que refletiu em todas as áreas da minha vida, tá? Tem uma continuação aqui, se eu ler eu vou começar a chorar. Entendi. Em fevereiro, eu acho que O, perguntas, mas para perguntar o que mais você quiser. tá, desculpa, cortou um pouco aqui. O que você falou agora há pouco, você poderia repetir? Eu disse que tem um restinho, tá? Para vocês verem que não é. Não são as vozes da minha cabeça, Rafa. Eu posso te mandar isso aqui com a data que eu escrevi. Não, Raíra, não tem necessidade. É isso, a gente se conhece há bastante tempo, não tem nenhum motivo para eu ter dúvida de você, tá bom? Isso é uma coisa que é importante, eu quero pontuar aqui. Eu não concordo com esse comportamento que acontece no veganismo, essa é a realidade, que parece muito com a seita, que é primeiro aquele love bombing, que a pessoa vira vegana e todo mundo, né, é maravilhoso, tal. E aí depois caso a pessoa nem não estou nem falando dela virar onívora. Caso ela vire vegetariana ou ovolacto, a galera vai lá e quer massacrar, né? E isso é muito parecido com o que acontece na cientologia. O próprio Tom Cruise passou por isso daí. E eu não concordo com isso. Eu acho que, claro, Rafael, eu quero que todo mundo vire vegano. Essa é a minha proposta como presidente do veganismo. O Brasil inteiro vegano. Mas eu respeito as pessoas, eu respeito a individualidade, até porque é isso, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô com a pele boa, eu tô em casa, tô tranquilo, minha vida tá bem. Então, para mim, o veganismo tá beleza, mas eu não vivo a vida do outro. Eu não tenho a realidade financeira do outro, eu não tenho a realidade mental do outro, não sei os traumas que o outro passou, o estresse que essa pessoa passa diariamente. Isso é uma coisa importante que você trouxe, que é, gente, a ligação entre cérebro e intestino. O cérebro e o intestino, eles estão conectados. Então, se você, por exemplo, independente do seu estilo de alimentação, seu estilo de vida, se você estiver passando por estresse constante, muito cortisol, você vai ter problemas. Você vai ter problema de digestão, você vai ter problema de pele, você vai ter. Tem gente que fala assim: ó, você vai dar uma palestra amanhã. A pessoa fica ferrada hoje já dá dor de barriga, não dorme. Então, assim, a nossa mente e o nosso intestino, eles estão ligados. Se não me engano, um neurotransmissor chamado, acho que é dopamina e serotonina, é fabricado no intestino. Então, 80% de serotonina é fabricada no intestino. E essa conexão que se dá pelo nervo vago. perfeito. Então, gente, é muito importante essa questão do bem-estar. É muito importante. Mas assim, ó, eu ouvi todo o seu texto, eu peguei a mensagem, mas eu não consegui enxergar com clareza qual seria a sua posição. A minha posição em relação a. A pergunta que eu te fiz, ela é uma pergunta hipotética, ela não está levando em consideração a realidade que já foi escrita. Tá. Então vamos lá. Sem nenhum demérito à sua saúde. Rafa, a gente está aqui hoje porque você me fez esse convite depois de eu te falar que eu aceitaria, porque você fez essa proposta para o André, se eu não me engano. E ele recusou. E eu cheguei para você e eu Por falei, hora. Rafa, eu aceito, mas eu quero alguém do meu lado durante 10 dias, vendo com os próprios olhos como que eu fico. E eu aumentar o consumo de proteína vegetal. Eu não tenho problema Não, nenhum. mas não foi isso que eu te perguntei, Rafa. O que eu te perguntei foi: se você pudesse voltar ao estilo de vida vegano sem ter nenhum tipo de problema, caso você não tivesse esse problema que você falou com a digestão da proteína, se você, sei lá, se inventasse uma pílula mágica e você pudesse tomar essa pílula e acabou o seu problema de digestão e você pode ser vegana. A dúvida é essa. Só se eu não
falasse pra ninguém que eu sou vegana. Ah, aí já é outra coisa. Eu entendo também, porque quando a gente fala que é vegano, tem uma carga, né? Tem uma carga da Seria nossa vida, das corpo, pessoas em volta, e tem uma carga da internet, eu né? super seria. Se alguém falasse, ó, essa pílula aqui vai. Sabe aquele exame lá que você fez com o Matheus Barbosa na clínica de São Paulo, que a biorressonância mostrou a incompatibilidade com proteínas vegetais gerais de todos os tipos? Desenvolvemos uma pílula que resolve, só. Eu vou falar, oba, obrigada, mas não conta pra ninguém que eu voltei a ser vegana. Eu não quero que ninguém me relacione com isso. Entendi. Responde sua pergunta? O problema não é o veganismo, então, é também é o meio, né? É essa questão do relacionamento e do ódio o tempo todo, né? Você viu a minha entrevista com o André? Vi, eu vi no YouTube. Até o final? Eu acho que sim. Ela tem são 2 horas e 15 de entrevista? Acho Isso. que é isso, né? É. Eu vi sim. Bem densa, bem bastante informação. Rafa, eu falava em voz alta que eu odiava as minhas células. Quando eu peguei o resultado desse exame, eu falava em voz alta o quanto eu odiava o meu organismo. Eu falava pro meu corpo, você é um imprestável, um inútil. Por que eu não vou mais ser compatível agora com aquilo que eu acredito? Eu falava em voz alta o quanto eu me odiava. Foram 12 meses de terapia para eu parar de me odiar depois que eu vi aquele resultado daquele exame, que eu mudei a alimentação e realmente fazia sentido. Eu não me Eu lembro, espelho. Eu tinha nojo de mim. eu lembro, sabe, Rafa, você contando, eu lembro da minha motivação. Quando eu descobri o veganismo, eu vim de uma doença. Eu tive esteatose hepática e eu tive que tirar a vesícula, infelizmente, né? E aí, quando eu saí do hospital, fiquei 34 dias internado, perdi 20 quilos. Quando eu saí do hospital, eu fui pesquisar para entender qual era o estilo de vida mais saudável do mundo, assim, o mais garantido. E aí fui indo, Zona Azul, Okinawa, dieta do Mediterrâneo, né? Fui passando ali, e aí cheguei a vegetarianismo, os adventistas, veganismo, dieta de alta fibra e li um material. Graças a Deus, eu comentei isso na live anterior, ratifico aqui, pessoal. Se quer saber informação, Harvard, Princeton, tá tudo aberto. Você consegue ler os artigos. Você acredita nisso? Você consegue ler. E assim, eu falo inglês fluente, então eu pude fazer isso em 2015 tranquilo e eu sabia um pouquinho de nutrição. Hoje o Google traduz, cara. Você clica um botão, ele traduz, assim, não é perfeito, mas é muito bem localizado. Eu acho que é muito difícil a pessoa pegar lá e não conseguir entender nada. E a informação que tinha lá era muito boa, era muito positiva. E aí eu fui chegando na decisão de me tornar vegano. Eu ainda não tinha, né? Mas já estava ali, nossa, que legal, porque pô, eu ia ter filho, a Flávia estava grávida, e como eu quase faleci, como eu quase fui de arrasto para cima, eu falei, cara, eu não posso morrer, pô. Meu filho vai nascer, eu tenho que estar aqui pelo menos até ele ter uns 24 anos para eu dar a direção para ele, para eu ser o exemplo dele, para eu cuidar dele, né? Ele Cuidar tá da com, minha esposa. deve estar com uns 8, né? Vai fazer 9. Ai, que gostoso. E aí, conectando com a sensação que você teve, o que aconteceu? Eu caí no primeiro documentário vegano da minha vida, que foi o A Carne é Fraca, da Nina Rosa, que é uma ativista. Meu, eu acho que ela é o maior legado do Brasil de ativismo vegano. Não quero pisar no calo de ninguém por falar isso, é a minha percepção, tá, gente? E não tô falando de fato histórico. E aí eu vi o bezerro e o leite. Aí quando eu vi aquela situação do sofrimento da mãezinha com o bebezinho, ele sendo tirado e coloca aquele spike no nariz dele para ele não conseguir mamar, aquilo bateu tão forte em mim, porque eu virei assim na minha geladeira. Quem treina sabe onde é que fica todos os seus potes de suplemento? Em cima da geladeira. Eu tinha uns 5 potes de whey, de chocolate, de morango, tinha um monte de suplemento. Naquela época, gente, eu tinha um patrocínio de R$ 1.500 de suplemento. Então, eu tinha uma pilha na minha geladeira, uma pilha de suplementos. Eu olhei para aqueles suplementos e aí, cara, aquilo me bateu de um jeito que eu falei, caramba, eu tô tirando um leite de uma criança para o meu braço ficar um pouco maior, para eu ter mais peitoral. Aí eu me senti
exatamente como você falou. Eu me senti um lixo, eu odiei minha célula, eu falei, caramba, como pode eu estar financiando isso, cara? E esse foi o clique. Eu cheguei no veganismo pela saúde, mas o que bateu mesmo, que eu olhei e falei assim, nossa, meu filho vai nascer e a minha esposa vai amamentar ele. É a única coisa que ele vai consumir até 2 anos e meio. Aí, claro, depois vai introduzindo depois de 6 meses, mas o garantido é o leite. E aquilo me pegou de um jeito que eu fiz a transição naquele momento. Eu saí assim, eu tava lavando louça enquanto ouvia o YouTube. Aí eu botei o pescoço assim pra fora, assim, gente, assim, ó. Eu virei assim e falei, amor. Aí ela no sofá, o que foi, amor? Eu falei, a partir de hoje eu virei vegano. Ela disparou a rir, assim, ela gargalhava porque tinha 500 ovos na geladeira, 1.000 quilos de carne no freezer. Era geladeira de quem treina, o pessoal sabe como era, muita carne, muito ovo, a suplementação. Ela riu, eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa comida aí? Que isso? Você comeu 1 quilo de frango hoje? Ela falou, você tá maluco? Era essa situação, mas foi isso, eu virei vegano a partir daquele momento mesmo e segui. Mas, meu, eu sei exatamente o que você está falando. Realmente, quando a gente tem esse clique, é uma experiência espiritual. É ou não é? Rafa, olha, eu não sei de colocar em palavras o jeito que eu me sentia, tá? Quando eu via que o meu propósito de vida não. Cara, Rafa, eu não sou espírita, não tenho religião, mas eu acredito um pouco em encarnação, não sei o quê, propósito. E eu tinha muita certeza que o meu propósito, que eu tinha nascido para, que era a minha missão, unir veganismo e fisiculturismo. Eu acreditei muito, muito. Eu escolhi, cara, não só pela satisfação em todos os dias receber mensagens, milhares, de pessoas que, graças ao meu perfil, graças ao meu conteúdo, estavam conseguindo parar de consumir proteína animal e ir caminhando para um veganismo e um vegetarianismo. Fora essa satisfação, que era o meu objetivo principal, o veganismo me deu liberdade financeira, independência, patrocínio, parceria, muita grana, viagens, sabe? Cheguei a ter parceria com hotel, pousadas veganas. Eu tinha todos os indicativos que aquele era o meu caminho, porque eu pensava, caramba, quanta coisa boa isso vai tá me trazendo. É sempre sinais do universo, né? Eu era dessa, sou ainda. Sinais do universo de que eu tô no caminho certo, porque se eu não tivesse, não ia ter tantas coisas boas acontecendo. O que eu quero deixar claro aqui, talvez não tenha ficado tão claro através da leitura do meu texto, o problema não foi o veganismo. Nunca foi. O problema foi que eu era burra. Burra. Eu não fui atrás de informação, eu não tinha autoconhecimento, eu fazia o que todas as nutris mandavam, o que os coaches mandavam, o que eu via no Instagram. Eu nunca parei para analisar como eu ficava após uma reunião, entender o que estava acontecendo comigo. Isso foi um ponto, Rá, que eu acho importante a gente discutir um pouco, que foi o processo que você passou também. A gente já reconhece essa questão do nível de estresse, né, qualidade de vida e problema intestinal. A gente já sabe, já entende isso. E assim, você usou o argumento que eu não consigo concordar, que é a questão do. Pera aí que a Siri tá falando comigo aqui, gente. Desculpa. Ô Siri, pera aí, eu tô trabalhando aqui, cara. Poxa. Pronto. Que foi a questão assim de se referir ao processo do fitness de campeonato como saudável e não é, né? A gente sabe que não é porque competição não tem saúde. Competição é performance. Performance é você buscar tudo para você entregar o resultado. Tanto que um carro de Fórmula 1, o motor dele eu acho que não dura nem 3 corridas. É só para ele extrair potência. E a gente sabe, pô, a dieta com altíssimo nível de proteína. Você falou que você usava 3 gramas de proteína? Foi isso? Em média, 3 gramas de proteína por quilo por dia. Mas calma, Nossa, é muito! calma. 3 gramas
deixa eu só vou, aí eu te passo a bola. 3 gramas, pessoal, é o que a galera hormonizada usa. É muita proteína, é um volume bem elevado. E a gente sabe que as proteínas veganas têm uma alta carga de fibras, a gente sabe disso, e a fibra tem essa tendência a dificultar o processo digestório, tanto que a gente sabe disso, a Raíra sabe, os bodybuilders, as fisiculturistas onívoras, elas não comem feijão pela lentidão da digestão. Elas optam por peixe, por frango, proteínas que são mais tranquilas de digerir. E eu acho que isso foi um ponto da sua experiência se desenvolvendo como pessoa também, e que, sinceramente, eu vejo que essa conta é um pouco do fitness, porque o fitness ele é muito sedutor, assim. Eu vejo até um pouco assim, como é que eu posso dizer, hedonismo, sabe? Porque a gente quer aparecer bem, a gente quer estar bem, todo mundo quer isso, é subconsciente, porque a forma como a gente produz dopamina também está relacionada com o nosso status social. Quando você está fit, você está bem, você tem uma produção constante, um pouquinho melhor de dopamina, aí você se sente bem, te dá um bem-estar. Quando você sai da academia no pump, shapeado, você se sente ali, tô legal, você fica mais de bem com a vida. Então atrai muito. Só que assim, essa é a real, ninguém fica falando dos problemas. Ninguém fala de inflamação em cotovelo, ninguém fala do inchaço abdominal, ninguém fala de, os bodybuilders usam insulina, a galera que é hormonizada, tá, pessoal? Não tô falando da galera natural. Usa insulina para poder comer mais, para absorver mais nutrientes. E é isso. É tudo buscando performance. Então, a performance hoje, ela acabou substituindo a nossa perspectiva de saúde. A gente olha para um cara shapeado e fala, nossa, esse cara tá bem, mas, gente, é isso, não é a real. Você tá bem quando você tá ali com um pouquinho de retenção, com uma aguinha aqui no interstício, quando você tem um pouquinho de gordura, se você está em 9 por 10%, 10% para baixo ali já é uma zona mais complicada. Já pode até entrar em amenorreia, né, Rá? Eu tive. Então, o processo do fitness, ele não é saudável, ele é performance, é Fórmula 1, é ou não é? Mas eu não entendi o seguinte: você não concordou com o quê? Que eu que não era o veganismo ocupado, era o fitness? Não, não, que você teve um momento que você falou assim, eu que era atleta, vivi uma vida saudável. Então, é que na verdade o que eu quis dizer, né, com essa frase foi assim: o meu pensamento na época em que veio o diagnóstico de síndrome do intestino irritado em nível crônico, foi assim, mas como eu sou vegana, eu sou atleta, eu tenho um estilo de vida saudável. Mas, Exato. calma, galera que tá aqui, que me seguiu, se os comentários estivessem ativados, eu que pedi para desativar, tá? Iam lembrar e iam afirmar aqui: Rafa, eu sempre falei nos meus perfis 2 frases: fisiculturismo não é saudável. Eu estava sempre alertando as minhas seguidoras, sempre, que aquele estilo de vida de atleta de fisiculturista, primeiro, não era saudável, nem um pouco. É. Segundo, o físico de fisiculturista, o corpo de fisiculturista, só no dia do campeonato, porque ele é uma consequência de diversas estratégias, tanto de manipulação de sódio, cálcio, potássio, carboidrato, água, tá? Muita água, né? Principalmente na última semana ali, né? Eu sempre deixei muito claro que o fisiculturismo não era saudável, só que isso conflitava com o fato de que eu sou vegana, eu não como bacon, eu não como salame, eu não como queijo, eu não como industrializado, eu sou mais saudável do que as outras fisiculturistas, mas ao mesmo tempo, eu também falava, sempre estava alertando as minhas seguidoras disso, de que é uma frase que muitas escutaram eu falar por muitas vezes, e quem me segue hoje ainda escuta, porque eu ainda falo. Forma física não define saúde e nem caráter. Eu estava sempre falando isso. Sempre, 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 sempre. O problema era que viver aquela emoção de ser uma referência no fisiculturismo vegano do Brasil, escolher quem eu quero de patrocinador, sabe? Receber milhares de mensagens, milhares de seguidores naturais. Eu cresci 3 perfis
de forma 100% natural, orgânica e exponencial, sem nunca investir R$ 1 em tráfego pago, por causa do meu conteúdo, tá? E por causa do conteúdo de qualidade que eu tinha em relação a isso, e que isso incluía a minha sinceridade com as pessoas. Então, eu estava sempre falando que ser atleta de fisiculturismo não era saudável, que se eu por acaso estivesse influenciando, incentivando, que nem de fato aconteceu, seguidoras a quererem competir, eu deixava claro, não é saudável, você vai estar tomando uma decisão, né? E também avisava que forma física não define saúde e não define caráter, tá? Perfeito, perfeito. Falando disso, a questão é que aquela emoção toda, Rafa, alimentava meu ego. E como eu estava dizendo, eu era uma menina burra. Eu Não, tinha. não, ó, eu não acho coerente a gente trazer esse tom assim. Você tinha, você tinha 15 anos. Você era É muito como se eu tivesse. jovem. Entendeu? Era um mundo novo. E assim, isso é importante a gente destacar. Hoje a gente já está na internet 2.0, 3.0. Naquela época, o vídeo, a foto em alta qualidade tinha acabado de começar a engrenar. Então, meio que a gente teve acesso a um mundo que não existia. A gente não conseguia chegar em certos níveis. Hoje, qualquer menina que mora em Osasco, ela consegue falar com um cara da Rússia. Ela consegue falar com um cara de Portugal. Isso é fácil. Mas naquela época era o começo, então muito poder é algo complicado, é difícil lidar. Por exemplo, a maioria das pessoas, gente, que ganha na loteria, a vida. Gente, desculpa, esse é o Teobaldo miando. Eu não sei o que. O Teobaldo, o que foi, meu filho? O que você quer, papai? Aquieta aí, o papai tá trabalhando, por favor. Eu até me perdi aqui onde é que eu tava. A maioria das pessoas, pessoal, que ganha na loteria, que ganha 5, 10 milhões, a vida fica pior depois. Por quê? É tanta grana, é tanto poder que a pessoa ela não sabe como lidar. Isso sem Teve contar gente que que a parte perde tudo, porque está presa num padrão, num set point financeiro, onde os hábitos e atitudes vão sempre levar para o mesmo lugar. Teve um cara que ganhou na loteria, eu não vou saber aqui o nome, não vou lembrar, mas ele ganhou na loteria, ele entrou numa vibe de comprar uma cueca nova por dia. Assim, eu sei que é pitoresco, gente, mas é só para exemplificar. É complicado. Por isso que a gente não dá um carro na mão de um adolescente. O nosso cérebro, eu li sobre isso recentemente, Raíra. O nosso cérebro, ele não está pronto até a gente fazer ali 22, 24 anos. E a gente não tem uma boa capacidade de julgar risco, principalmente quando a gente é criança e adolescente. Por isso que esse negócio de, deixa o adolescente na rua livre. Não, não, não pode deixar, porque ele vai fazer merda. E não é porque é maldade, não é porque ele é inconsequente, não é nada disso. Ele não tem o aparato biológico, físico, a questão morfológica. Ele não tem o aparato pronto para poder analisar risco. Então a tendência dele é correr risco. Logo, o que acontece? Ele vai se ferrar. E a gente, eu sou dessa geração que era mais solto. Eu cresci na Baixada, a Raíra também cresceu na Baixada. Gente, na Baixada você fez 12 anos, toma aqui a chave da sua bicicleta e pode ir pra praia, vai surfar, vai subir o Ilha Porchá, Só pode ir não pra vai ponta da praia, vai lá, faz o que você quiser. Porchat. Oi? Só não vai descer na contramão de olho fechado, Ilha Porchat. É um comportamento de risco. Então, Tá vendo? era uma situação complexa. Foi muita coisa de uma vez só. Do nada, você sai de um colegial que você não tinha. Você sofria bullying. A história de todo mundo que treina, galera, é porque apanhava, era zoado, era vareta. Eu sofria bullying no ensino fundamental. No ensino médio eu era mais famosa, porque eu era fitness. Você já treinava, Eu já tinha um shape. era diferente, porque eu tinha o shape. Então, assim, vem de um ostracismo, aí começou a abrir no ensino médio, que também tem uma relação ali com os hormônios, principalmente as meninas. A gente, os meninos, a gente é meio mongol, desculpa, a gente é meio bobão, até uns 18, assim, a gente fica meio devagar. As meninas é rápido, galera, eu diria ali com uns 11 já começa, assim, já muda. Então, você teve uma abertura para essa parte da vida, e aí muita coisa foi abrindo para você de uma vez só, é difícil lidar. Por isso que eu não julgo. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso, senão você vai estar se batendo e é injusto, pô. Você não acha?
Muito, muito. E o engraçado é que, principalmente quem acompanhou todos esses anos da minha vida, é engraçado ver porque eu atraía uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, né? Foram as piores coisas que aconteceram comigo. Ao mesmo tempo, foram as melhores. Eu não mudaria absolutamente nada. Nenhum acidente, nem o hackeamento do Instagram. O simples fato de eu ter sido hackeada quando eu tinha ali quase 40 mil seguidores, eu tinha acabado de fechar contratos com a Pompom, por exemplo, que um dos requisitos era ter muitos seguidores, eu chegar para a Pompom com o contrato assinado e falar, roubaram o meu perfil, mas eu vou dar um jeito, daqui a um mês eu tô com 10 mil seguidores, pode ficar tranquilo, meu engajamento é bom, pelo amor de Deus, não cancela o contrato, eu vou dar um jeito. Eu cresci muito rápido de novo, porque eu não tinha outra opção. O meu trabalho era ser influenciadora, eu dependia daquilo para manter patrocínio, dinheiro, comissão de cupom, etc. E olha só que ironia do destino. O fato de eu ter sido hackeada e de precisar recomeçar, né, algumas vezes, hoje eu trabalho como digital manager. Essas coisas que aconteceram me trouxeram tanta compreensão de como funciona a internet, ou seja, algoritmo, bastidores, estratégias, que hoje isso é o meu trabalho. Hoje eu trabalho, um dos meus trabalhos é crescer perfis no Instagram de forma exponencial. Porque eu passei tanta coisa difícil com o Instagram, eu precisei ser tão persistente nesse ponto específico que eu ganhei muita compreensão. Hoje eu até vendo esse meu conhecimento. Então, assim, eu sou grata a tudo que me aconteceu, né? Voltando um pouco para aquela sua pergunta que você fez em relação a se existisse uma pílula que anulasse o resultado daquele exame de incompatibilidade alimentar e eu passasse a ser compatível de novo, super, Rafa. O Uma problema lactase da vida. nunca. O problema foi eu vivi o estilo de vida, o mesmo vegano, sem saber que eu tinha essa incompatibilidade. Então, os 3 anos e meio depois de veganismo, eu comecei uma distensão abdominal, uma prisão de ventre. Aí, depois de 6 anos e meio, o meu corpo estava pedindo socorro. Por quê? Além de estar vivendo um estilo de vida incompatível, fisiologicamente, comprovadamente falando, eu também era atleta de fisiculturista, vivi os estresses físicos, mentais, psicológicos que um atleta vive, que vocês Pesado. sabem. Pesado. Eu fui para Portugal competir um campeonato, voltei grávida e eu nunca quis ser mãe. Tive depressão na gravidez. Quando eu melhorei da depressão na gravidez, eu descobri que eu peguei toxoplasmose na gravidez. Escutei da obstetra que se o meu filho nascer, ele pode nascer com paralisia cerebral. Nunca andar. Cara, o moleque não para quieto. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que fazer ele ficar quieto. Então, Glória, né? assim, eu rezei tanto na minha gravidez para que não, meu filho vai ser perfeito, vai ser saudável, que, cara, foi muito o problema da toxoplasmose que me fez desejar um filho perfeito e saudável. E eu aprendi a enxergar as coisas assim, sabe? Quando eu Sim. estava no processo de aceitar que eu não conseguia ser vegana, e que eu sentia aquele ódio, que eu olhava para o meu corpo, eu dava soco no meu intestino, eu dava soco no meu intestino, odiando cada célula dele. E o que a terapia também me ajudou a entender? Tipo assim, cara, eu não consigo mais ser vegana. Eu vou perder a minha identidade, que pra mim é tão importante, porque eu não escolhi ser vegana por modinha. Foda-se quem quiser falar isso nos comentários. Nunca foi vegana. Não, não. Só organizei e fiz até Luísa Mel vir para Santos no dia da protesto contra o embarque de cargas vivas. Mas eu nunca fui vegana, nunca. Só entrei em contato com Yasmin Brunet, consegui fazer Yasmin Brunet divulgar nossos protestos, mas eu nunca fui vegana, né? Então, assim, o processo de parar de me odiar, ele foi tão intenso, robusto e importante, que hoje eu tô aqui lidando muito bem com esses haters, porque o jeito que eu me odiei, ninguém vai conseguir fazer igual. Podem tentar, podem falar o que for, mas eu me odiei e me detestei num nível por não conseguir ser vegana, que eu tive que parar toda a minha vida para tentar diminuir esse ódio, começar a gostar de viver de novo, mesmo que eu tenha que comer um frango, um ovo, um peixe, sabe? Sim. Foi muito difícil. Foi assim. Bom, para eu falar em voz alta, na frente do meu filho, quanto eu me odiava e preferia estar morta do que estar na situação, vocês podem imaginar eu estava me sentindo, porque eu não ligava nem para a saúde mental dele, eu falava até para ele que ia estar morta do que estar comendo aquele povo. Então, É, eu cheguei no assim, nível como assustador. pai,
para mim é duro ouvir isso, porque eu entendo o seu lado como mãe de chegar a declarar isso. Você realmente estava se sentindo muito mal e o lado da criança também é realmente uma situação muito pesada. Eu imagino os conflitos que você passou nesse momento. Eu e ele, Não é para qualquer um, assim. Não é para qualquer um. Foi realmente muito duro. Muito estresse, muito problema. Você tinha uma carga de responsabilidade muito grande, né? Eram três arenas, né? O veganismo como conduta, a questão familiar, um era o filho, filho e a vida de atleta, que é uma vida, assim, massacrante. Gente, ó, que pra você ser atleta, normalmente dois treinos por dia. Um é o cardio e o outro é puxar ferro, levantar três peso. por dia, tem pose. Não adianta nada você ter um físico impecável se você não sabe apresentar. E as poses são Pronto. difíceis pra caramba. Mais Tem que ter. uma carga. Mais uma. Porque pose é contração muscular, isso cansa, viu, gente? Isso cansa. Da Então, uma carga assim absurda, uma carga pesada. E não era só também a questão de você ter que comer um valor de proteína super elevado. Também tinham as restrições, porque você não podia comer doce, não podia, porque senão estraga o shape, gente, isso é real. Para você ficar seco, para você ficar estético, você tem que dar uma segurada no carbo, tem que jogar muito cardio para tirar essa retenção, para tirar essa gordura. Tem que segurar controlar ali muito bem ajustado o sódio. Não pode o docinho, não pode, senão você vai ficar retida, vai engordar, vai atrapalhar a E digo, metabolização do alimento. tem que ter autoconhecimento, porque mesmo você fazendo tudo isso que o Rafael tá falando, tem gente que se comer, por exemplo, dentro do veganismo, né? Vou usar os exemplos veganos. Eu conheço atletas veganas que vieram me chamar também com dificuldade de manter a alimentação rica em proteínas vegetais pelos mesmos problemas que eu. E eu tentando conversar para tentar ajudar, para fazer a pessoa não desistir de ser vegana, mas tentar buscar uma alternativa, que nem eu fiquei tentando muito tempo, ela chegar para mim e falar: até o arroz me faz mal. Então, assim, às vezes você está fazendo tudo certo, mas você não tem o autoconhecimento para saber que mesmo fazendo tudo dentro do padrão, cada ser é único. É, isso é. Mas você não, se você não trabalhar um autoconhecimento para entender o que funciona, o que não funciona com você, mesmo fazendo tudo certo, que nem eu fazia. Eu era muito conhecida pela disciplina, porque o que tinha que fazer, eu fazia, o que tinha que ser feito, eu fazia. Eu ia para academia 3 vezes por dia. Eu dormia 4 horas por noite. Um filho pequeno no É pesado, Raíra. 4 horas por noite, você não teve o sono reparativo. Não teve, não tem nem Isso como. é Eu acho que você mal entra no REM, né? Isso era mais perto da época de campeonato, onde eu tinha que encaixar esses 3 treinos no meu dia. Então, eu tinha que fazer cardio, musculação, ensaiar pose, cuidar do meu filho, passear com o cachorro, arrumar a casa, estudar, trabalhar, produzir conteúdo, né? Enfim. É muita coisa. O que eu vejo é assim, eu reconheço a sua história, eu reconheço tudo que você pontuou, mas eu também vejo que ao longo da sua vida enquanto vegana, você sempre teve uma carga de estresse e responsabilidade muito grandes. E não só essa carga já contínua. Ao longo da sua jornada, aconteceram micro eventos muito pesados, roubo de Instagram, cortisol vai lá em cima. O acidente que você sofreu no Ilha também, cortisol lá em cima. E aí isso já somado com o campeonato, com às vezes problemas de convívio, com a pressão do trabalho, porque também isso é outra coisa, gente. Quando você é CLT, tem a carga do trabalho, lógico, eu fui CLT a maior parte da minha vida. Eu estou independente há 2 anos e meio. Tem a carga do trabalho, tem o estresse, mas você tem uma certa sensação de segurança, porque você está amparado por lei, você tem uma infraestrutura ali em volta de você, as pessoas que você trabalha, você tem a sua rotina ali bonitinho. Quando você abre mão disso, que é o empreender, você abriu a portinha do estresse, cara, porque antes é assim, o seu salário caía, você não tem que fazer comercial, você não tem que desenvolver a empresa, você não tem que administrar, você não tem que lidar com tudo que uma empresa tem que lidar. Quando você vira a empresa, aí é tudo contigo. Marketing, CEO, era exatamente. editorial. Pode falar, Rafa.
naquela época era exatamente o meu caso. Eu cheguei por alguns meses, eu pagava uma menina que ela tinha o login do meu Instagram e eu pagava para ela, acho que era o valor de 400 por mês, para ela responder comentário, porque eu não dava conta de responder comentário, mas eu fazia questão que todo mundo fosse respondido. Eu tinha uma menina que eu pagava R$ 400 por mês para ela responder comentário nas minhas fotos, porque eu não conseguia, mas eu achava fundamental, em respeito a quem estava lá. Sim. Hoje, E é mesmo, é super importante. hoje eu sou também, eu faço tudo, né? Eu tenho várias fontes de renda, mas eu aprendi a delegar e terceirizar a função. Cara, isso aqui eu não tô a fim de fazer, eu vou contratar, vou pagar alguém para fazer para mim, entendeu? Eu não tenho mais esse estresse, eu aprendi a gerenciar, otimizar muito bem o meu tempo. E aproveitando que você comentou sobre essas questões ali da carga emocional que eu sempre passei, que eu sempre tive em relação a muitas coisas que aconteceram, né? Eu não sei se muitos aqui conhecem, já ouviram falar, mas há 1 ano e meio, mais ou menos, eu entrei num programa aqui de mentalidade de um casal que eu gosto muito, a Mandy e o Cadu, de CIMT, né? Não sei se as pessoas conhecem a CIMT, mas é um programa de mudança de mentalidade, porque desde a época que eu era vegana, atleta, eu acabava também mesclando um pouco do meu conteúdo de veganismo e fisiculturismo com conteúdos em relação ao autoconhecimento. Então, eu estava ali, às vezes, mostrando as minhas rotinas de escritas, leituras, conexão com algo maior, que foi algo que eu sempre acreditei, né? E essa rotina, esses hábitos me levaram a me conectar com estudos que me geraram muito interesse, que é a criação da nossa realidade, através do nosso padrão vibracional, né? Que é determinado através do que a gente sente e pensa. E hoje, olhando para trás, as coisas que aconteceram. Ó, hoje, olhando para trás, aí deu um corte. E para todas essas coisas que aconteceram, eu consigo entender perfeitamente o porquê que eu criava aquelas coisas, né? Então, por exemplo, eu escutava muito que eu era guerreira. Ah, mano, essa menina é guerreira. Olha essa menina como ela é guerreira. E eu me sentia uma guerreira. Só que quem é uma guerreira? Não é quem vai pra guerra? Não é quem tem que... Constantemente. E aí eu me via tanto, mas tanto como uma guerreira, que eu tava ali atraindo guerra, guerra, guerra. Deixa eu ganhar mais essa batalha, que eu sou uma guerreira. Conflito, 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 conflito. Recentemente, na terapia, eu consegui entender também que a questão dos acidentes, que não lembra, 2 acidentes muito sérios, um seguido do outro. Em 2020, eu sofri um acidente que eu rompi, não sei se eu rompi esse dedão, não, esse dedão aqui, o meu dedão morreu, no mesmo acidente que eu quebrei esse dedo. Então, eu fiquei com as 2 mãos engessadas. Eu precisava de ajuda para limpar o bumbum. Situação horrível, em qual eu tive que me submeter, não conseguia escovar meu próprio dente, não conseguia lavar meu próprio cabelo e limpar minha própria bunda. Naquela época, eu recebi muita atenção e amor da minha mãe. E aí, inconscientemente, eu me conectei ao fato que quando eu preciso de ajuda, quando eu tô mal, eu tenho mãe que cuida de mim. E aquilo para mim foi muito importante. Muito. Inconscientemente, eu comecei a atrair mais situações das quais eu estava tendo. Virou um mecanismo, né? Então, eu reconheço que muitos dos piores problemas que eu não tive, eu atraí, eu criei de forma inconsciente, a maioria deles, foi Eu porque entendo. eu buscava por coisas. Então, até hoje, é normal, às vezes, eu me ver em alguma situação, eu preciso da minha mãe. Porque pra mim é importante, ela gosta de mim, que ela cuida. E é, né? É importante. Os nossos pais, eles são, eles são os nossos primeiros heróis, eles são o nosso porto seguro, então Todas essas coisas que eu passei foram fundamentais para hoje eu poder passar uma base sólida de inteligência emocional e autoconhecimento para o meu filho, que é o meu maior projeto. sim, com certeza, com certeza. E é isso que eu vejo, sabe, Rafa? Como eu te falei, eu respeito a sua história, mas eu acho que é um julgamento um pouco complexo, toda essa construção, porque você veio de um processo de muito estresse constante por diversas dimensões da sua vida, da sua história, e microeventos também muito, muito traumáticos, pesados. E a gente sabe que o nosso organismo ele é muito forte, o nosso organismo ele é brabo. Mas depois de anos se submetendo a alguns processos,
podem surgir disfunções, inflamações. É, muitos bodybuilders, eu vou sempre usar o fitness, galera, porque foi a minha escola antes de cair aqui pro veganismo. Muitos bodybuilders, eles têm problemas com alguns órgãos, às vezes precisam trocar o órgão mesmo, substituir, por causa desse constante uso de suplementação, constante uso de proteína elevada. Às vezes até perdem membros mesmo, infelizmente, como foi o caso do... O nome dele, ele competiu muito com o Ronnie Coleman. Daqui a pouco vai vir o nome, eu vou falar para ter a referência, mas ele teve que amputar a perna. É um meio ruivo? Não, não, ele é negro. Competia com o Ronnie Coleman. É o pessoal de 95 para 2000. Flex Wheeler. Ele era Tá. excelente, mas, se eu não me engano, ele também teve problemas nos rins. Teve que fazer cirurgia, né, anexão no rim. E esse é um ponto, assim. Como eu te falei, eu respeito a história, mas eu acho que é possível que essa conjunção de fatores, todas essas questões, os problemas, puderam te colocar numa situação de altíssimo nível de inflamação devido ao acúmulo de estresse e isso ter desencadeado outros problemas. A gente sabe que o corpo se manifesta dessa forma. A própria psoríase é um exemplo disso. As pessoas que Gastrite têm... nervosa. Pode repetir? A gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Tem gente, pessoal, que a pessoa, se ela entra em um certo nível de estresse, ela tem descarga de adrenalina e ela meio que perde o controle do corpo. Descarga de adrenalina. Olha que coisa poderosa. Isso tudo induzido pelo estresse. Então, eu vejo que a sua história, ela tem esse peso, essa complexidade. E eu vejo que é possível que tenha sido construído esse cenário para você chegar num quadro de inflamação elevada e ter tido o diagnóstico. Você, você vê sentido nessa Muito, construção? muito. Eu pensava isso, sabe até quando? Até pessoas que não tiveram nenhum problema familiares, esses microeventos, essas coisas que aconteceram comigo, relatarem fisiologicamente os mesmos problemas, as mesmas queixas, as mesmas dores, as mesmas tentativas frustradas dentro do veganismo de arrumar aquilo. Então, mudando fonte de alimentos, diminuindo fruta, excluindo food maps, excluindo totalmente o glúten, ficando longe do açúcar, fazendo a cetogênica vegana. E essas pessoas também eram atletas? não, pessoas que foram veganas no mínimo 5 anos, tá? Por que eu estou aqui, Rafa? Não é para contar minha história, não é para me vitimizar, não é para ganhar like, até porque eu nem divulguei essa live, eu vim aqui porque eu aceitei um convite, pensando no quê? Bom, se eu estou há mais de um ano recebendo mensagens de pessoas querendo ajuda para saber lidar com este problema fisiológico gastrointestinal que desencadeia síndromes crônicas, como a síndrome do intestino irritado, a desbiose, que a longo prazo matam, tá? Não é uma barriguinha inchada que vai te incomodar pro resto da vida. Não é só uma vergonha de tirar a camiseta porque você tá com muitos gases. Isso é o seu corpo falando: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Só que a gente não olha por quê? Porque a gente vê todo mundo tendo os mesmos sintomas, os mesmos problemas. Aí a gente pensa o quê? É normal. Então, quando eu percebi que tinha muitas, muitas, muitas pessoas entrando em contato comigo, graças a Deus, todas eu tiro print e salvo numa pastinha, falando as mesmas coisas, as mesmas queixas, tá? Pessoas que foram veganas pelo menos 5 anos, não eram atletas, não comiam nem 2,5 gramas de proteína por quilo corporal, ou seja, não era o excesso de proteína o problema, era o tipo. Não eram atletas, não tinha esse estresse de fisiculturista ou de atletas, não tem filhos, tem um relacionamento incrível com mãe, com marido, tem a vida maravilhosa, não tem essa questão caótica que eu tive de reflexo do interno para o externo, mas fisiologicamente falando, sobre intestino e estômago, elas estavam tão ruins ou piores do que eu. Então, quando eu vi isso, eu falei, eu não queria falar sobre isso, eu ia passar o resto da minha vida guardando para mim e para quem realmente quer saber, mas não é justo com as pessoas que passam por isso eu ficar quieta. Do mesmo jeito que não era justo com os animais eu ficar quieta quando eu tive aquelas informações e quis fazer ativismo e barulho, não é justo com as dezenas de pessoas que estão vindo
me implorar ajuda. Raíra, o que você fez para melhorar? Porque eu já tentei isso, eu já tentei isso, eu já tentei isso, eu já tentei isso. Agora eu estou começando a ficar mentalmente muito mal. Antes era só essas questões gastros, agora eu estou sentindo que está refletindo na mente. E o que acontece? Todas as áreas da sua vida vão ser negativamente impactadas se a sua mente não está funcionando, porque ela está refletindo que o seu intestino não está funcionando. E eu pensei, não é justo eu ficar quieta se eu tenho coisas para falar sobre isso, coisas que podem ajudar as pessoas. Por isso que, primeiro, eu aceitei o convite. Segundo, fiz questão de ler o texto que eu escrevi em fevereiro, antes das veganas grandes falarem que também não são mais veganas por meio que por isso aqui. E porque, como eu falei no começo, é bizarro. Não é uma vez a cada 15 dias, não é uma vez por mês. É constantemente. E eu te falei no direct, pessoas grandes. Eu queria te pedir para Né? não mencionar pessoas, nenhum tipo de referência, porque são pessoas que não estão aqui e também isso É só para pode você. ter implicação jurídica, né? A gente sabe que hoje em dia, né? Não vou falar. É só para você, aí dentro de você, sentir mais sinceridade, caso por algum momento não pareça que eu tô sendo sincera. Não, 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 em nenhum momento, tá? É realmente uma análise da situação mesmo, da sua história mesmo, mas não duvido da sua sinceridade, não. E hoje, como que você tá? O que que você voltou a consumir? Ovos, peixe e frango. E derivados de leite esporadicamente, por questões de prazer mesmo em alguns momentos. Eu tenho uns melhores amigos no meu Instagram que eu compartilho toda a minha rotina. Quase tudo. Igual eu fazia antes nas antigas, agora eu faço só dos melhores amigos. E aí teve umas semanas atrás que eu comi um prato. Eu fico super bem. Hoje eu já fiz 7 refeições. Eu não sei mais o que é ter inchaço, gases e distensão abdominal. Eu estou muito bem há muito tempo. Recentemente eu mostrei nos melhores amigos que eu comi um prato de arroz, feijão, tofu e brócolis. Tá vegano, pô. Rafa, eu passei muito mal. Oh, Eu mostro nos melhores amigos, eu comendo às vezes coisa com glúten, leite condensado, açúcar pra caramba, tudo junto, e às vezes 2, 3 dias seguidos comendo essas coisas que antes eu falava, cara, isso é o meu problema. Hoje não acontece nada. Eu comi um dia uma refeição com fontes de proteínas vegetais porque eu salivo, eu amo. Eu preparo arroz e feijão para meu filho todo dia. Cara, eu fico torcendo para ele não comer tudo e sobrar um pouquinho no prato dele só para eu sentir um pouco daquele gosto, porque eu não posso comer. Eu não posso. entendi. Por isso que eu te desafiei, se você pudesse passar uma semana, 10 dias comigo em Santos e visse com os seus próprios olhos. Você pode montar o meu cardápio, montar a minha dieta, conversar com as nutricionistas veganas que você confia. Olha, tem uma pessoa que quer voltar a ser vegana, mas ela tem isso, isso, isso e isso, e ela quer voltar. Vamos montar um cardápio para fazer um teste? Eu estou dentro. Pô, bacana. Eu conversei, eu já tive esse papo com alguns profissionais da área e eles me trouxeram que não daria para fazer esse processo só em uma semana, porque tem a questão das bactérias do intestino e isso leva um tempo, gente, para trocar, para fazer essa alteração. Teria que ser um processo um pouco mais longo, mais extenso. Mas eu acho super bacana você topar, meu, pô, isso já demonstra uma boa vontade assim gigantesca. Dá para sentir que tem uma ponta vegana em você, no seu coração, e que realmente você tomou essa decisão porque foi a sua condição médica ali que te levou, foi diagnóstico, né? Mas eu vou buscar o desenvolvimento desse projeto. Eu acho que esse projeto ele seria importante, porque assim, se de fato houver uma correlação entre genética e veganismo, é importante a gente saber disso, porque a gente sabe que a forma como a gente produz alimentos hoje é insustentável em larga escala e longo prazo. Tem a questão de lençol freático, tem a questão de a forma como a gente precisa abrir área para ter as vaquinhas, para ter os porcos, a monocultura de soja e de outros grãos para fazer ração. Então, a gente tem esse problema. Só que, em contrapartida, a gente tem 99% da população fazendo essa alimentação tradicional. Então, a gente ter mapas de solução é importante
porque é isso, as pessoas elas não concordam com o que está acontecendo, ninguém concorda com as queimadas, as pessoas não gostam nem de ver o sofrimento animal. Então, o coração das pessoas ele já é vegano. É mais uma questão ali de percepção de saúde, questão de bem-estar, questão de cultura, que tem um peso enorme, a gente sabe disso. E assim, eu sei que a maioria das pessoas, se a gente já tivesse a carne de laboratório, com as mesmas propriedades nutricionais, como se fosse uma carne clonada, as pessoas fariam essa mudança e tirariam o sofrimento animal da equação. Então, eu vejo muito valor nesse projeto. É algo que eu estou te falando aqui, eu vou buscar o desenvolvimento e apoio para a gente estruturar. Não seria algo curto, não daria para fazer em 2 semanas, teria que ser algo mais longo, mas seria um material assim riquíssimo, que teria valor acadêmico, que teriam profissionais, teria exame e, como eu te falei, sempre garantindo a sua saúde. Então, se em algum momento houvesse algum risco à sua saúde, a gente poderia ter cláusulas para interromper o projeto, como foi no caso do Super Size Me, a dieta do palhaço, que ele não aguentou fazer um mês. Se eu não me engano, ele parou com 24 dias, porque ele já estava entrando ali em um quadro de esteatose hepática e outros problemas. Então a ideia aqui não é prejudicar. Eu acho que às vezes o meio vegano ele pega um pouco pesado, sabe? Que a pessoa sai do veganismo, aí é o que você falou, nunca foi vegana, ela só fazia isso por causa da estética, só estava preocupado com shape. E, gente, não é legal a gente agir assim, porque a gente está invalidando a história do outro. A gente não vai chegar em lugar nenhum dessa forma. Rafa, você falou muito bem agora, falou lindo, falou bastante, mas eu não esqueci a primeira frase que você falou. Se houver algo relacionado à ciência e veganismo que comprove, não sei o que, não sei o que lá, já tem. Eu vou te indicar. Você já parou para falar com especialistas de metabolômica ou nutrigenômica? Posso ter visto, mas não vou recordar. Pode me mandar todo o material que você tiver. Eu vou te mandar. Porque é o que justamente o que está por trás do resultado do meu exame. Já tem. Não precisa fazer. Posso até fazer, claro, estou super aberta. É que, se um dia uma refeição com proteína vegetal acabou meu dia, acabou meu bem-estar, porque eu virei um baiacu, tive dor pra caramba, não fui no banheiro direito no dia seguinte, eu quero ver a longo prazo para seguir isso. Mas, né, podemos conversar. Agora, não precisaria disto para desenvolver algo relacionado a um estudo, para depois, mais tarde, virar um artigo, para então a gente começar. Porque já estão fazendo isso há um tempo. É por isso que toda vez que eu vejo falando sobre essas desculpas que os ex-veganos dão, eu paro e falo para a pessoa: seu nível de intelectualidade me mostra que você é escasso em conhecimentos de metabolômica e nutrigenômica. Porque não é motivo, não, é comprovação científica. É que as pessoas preferem dedicar o tempo e a energia e canalizar isso em ódio, comentários no Instagram, do que de fato fazer o que eu venho fazendo desde que eu não sou mais vegana, sentar a bunda aqui nessa cadeira e pegar horas para estudar e tentar entender que merda que aconteceu comigo. Eu penso isso porque eu tô vegano há 9 anos. Aí eu tô bem, eu não tenho problema de saúde. É igual o Jean, eu falei com o Jean também. É, e, por exemplo, tem o Flavinho, que eu acho que ele há muito mais tempo que eu, porque quando eu virei, ele já era referência. Então, eu tô falando do vegetariano e rango, tá, pessoal? Flávio Justo. Abraço, Flávio. Tem o Flávio, que está há muito tempo nessa. Tem o próprio Fábio Chaves também. Eu acho que Não vamos ele é dos anos 2000. tá? Por favor, porque se a gente parar para fazer um exame ali, Desculpa, eu não te ouvi. ainda bem, é melhor eu não repetir. Olha lá, vamos evitar o processinho aqui na live. Mas enfim, tem essa galera, tem o próprio Laurino que também, poxa, eu acho que o Laurino é dos anos 90. Ele está há muito tempo. Então eu vejo que talvez exista essa possibilidade de realmente existir um perfil genético que se dá bem com proteínas vegetais e ter outros perfis que podem metabolizar, mas não pode ser a principal fonte. Vai ter que ser em um valor reduzido, ou talvez precise de alguma enzima exógena para a pessoa poder metabolizar. Eu acho que tudo isso é possível. E eu acho que a nossa grande solução para o problema que a gente está, que é o principal problema hoje, na questão da ecologia, eu realmente acho que a solução vai ser carne de laboratório, porque aí a gente
tira a equação da destruição, é mais uma questão da nutrição ali, de uma sopa de nutrientes para montar aquela peça, e vai ter o perfil de aminoácidos igual, né? É um clone, é um produto igual, sem a questão da consciência, do sistema nervoso central, do sofrimento, do abate. E aí favorece todo mundo no fim das contas. Eu vejo que esse vai ser um caminho muito provável, sabe? Se a gente pegar mensagens subliminares nos lançamentos mais recentes de filmes e documentários da Netflix, a gente vai ver que isso não é mais uma possibilidade, é o futuro. É. Bom, Rafa, foi maravilhoso. Muito melhor do que eu imaginava. Você quer abrir um pouco os comentários, ver se alguém quer. Eu respeito sua Ah, posição. Você tinha me pedido e se você concordar, eu abro para a gente bater um papo com o pessoal. Às vezes a galera tem dúvida. E assim, eu acho que há uma coisa. Esses comentários aqui, eles não vão ficar no vídeo. não. Então, se alguém botar alguma groselha, é É isso. o que No eu falei. YouTube lá não vai ter. Eu me odiei tanto por esse mesmo motivo que muitos aí devem estar me odiando, que o processo de parar de me odiar foi tão intenso, envolveu tantas coisas, eu tô muito bem resolvida com isso. Eu até Pode liberar então? comentários, pode ligar aí, Tá, peraí. porque eu tô. Pessoal, pode falar, pode falar. Não, porque eu tô aqui para ajudar, cara. Eu tomei essa decisão de falar mais abertamente sobre isso por não estar acreditando na quantidade de mensagens de pedido de ajuda. Então, se eu puder ajudar alguém aqui em tempo real, né? Por que não? Só que eu estou com 9% de bateria, eu deixei meu filho na vizinha. E eu falei que ia ser super rápido. Então assim, 5 minutinhos eu no máximo. Ou o quanto durar aqui minha bateria, tá? Enquanto for, eu vou. Tô com 9%. Beleza. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, a gente vai ler aqui, interagir. Vamos manter a educação, porque é isso, a gente pega mal pro veganismo, a gente ficar esculachando quem é ex-vegano. Então, não vamos fazer isso, não. Vamos de É boa, mais caro tá bom? assim mesmo. Se alguém por um acaso se identificou com o que aconteceu comigo, quer que eu mande os médicos que eu fui, os exames que eu fiz, as tentativas. É sobre isso, tá? Eu não quero que vocês tenham que deixar de ser vegano igual eu, por ter chegado num nível de inflamação tão crônica e surreal, dolorosa e grotesca, que a única alternativa seja mudar o que está comendo. Dá para resolver antes de chegar num nível crítico. A Marinho Jolie, ela perguntou qual foi o exame que você fez. Ela me perdeu aqui o início. Biorressonância. Matheus Barbosa, Clínica de São Paulo. Se alguém quiser, eu posso até postar nos meus stories lá, a clínica, o doutor, enfim. Só que os Perfeito. comentários não estão aparecendo para mim. Não tá aparecendo? Não, tá Eu leio para você, então. Eu leio. Mas era para estar aparecendo. Estranho. Eu vou até tirar um print depois para te mostrar, para ver se é bug aqui ou aí, porque tá comentários desativados. Não, tudo bem. Eu leio para você aqui. Ó, pessoal do meu mundo. Oi, Rá, desculpa. Eu fui tirar print e eu desliguei a tela. Peraí. Ah, tá. Só vou responder aqui o pessoal, tá? Pessoal do meu mundo Vegs SLZ. Essa live, pessoal, vai estar lá no meu canal. Vocês vão poder ver ela inteira. Eu vou legendar também para ficar mais fácil, tá bom? Então, pessoal do meu mundo Veg SLZ, tem um link na minha bio aqui do meu Instagram, é o meu canal do Instagram, meu canal do YouTube, se inscreve lá. Essa live vai estar completinha na íntegra, ela só vou tirar o começo que a gente fez uns ajustes de áudio lá, tá bom? E vocês vão poder ver toda a história, tudo que a Raíra contou, falou dos exames, vai estar tudo lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um recado para você, Raíra. Ó, o Yuri Card. Meu nome é Yuri, me tornei vegano por influência da Raíra, que conheci pessoalmente. Você quer, eu acho que manda um abraço para ele aí, né? Não sei quem é você, não tô conseguindo ver seu rosto, mas me dá um salve, eu fico muito feliz. O que mais ele falou? Não, por hora foi esse aqui, foi esse. Marsupia. A Marsupia mandou um beijão para você também, manda um beijo aí para ela. Eu vi tanto hate desmerecendo a Raia, muita maldade desse povo. Camila, o veganismo, ele é um negócio meio espiritual, assim, então as pessoas, elas ficam inflamadas. A Raia entende porque ela era vegana, ela lembra como era a sensação. Já odiei Então, muito
Eu era aquela pessoa que, quando a família estava comendo pizza, eu chegava com a foto do bezerro. Vocês são uns assassinos! Olha isso! Isso, Cara, eu já estive desse lado, eu entendo vocês, isso veganos. acontece mesmo, mas é isso. A gente está se educando também como movimento, a gente está percebendo que isso não funciona, que a gente tem que buscar o diálogo e que não é só uma questão pessoal também, tem vários problemas relacionados ao nosso comportamento e às nossas necessidades. Então, hoje eu defendo a busca do diálogo, tanto que eu estou aqui batendo papo com a Raíla de boa, para entender o lado dela, faço uma análise, mas sempre respeitando tudo que ela trouxe, porque essa é a história dela. Eu não vivi essa história. É isso, eu estou bem aqui, é como o Jean falou na live, quando ele está bem, ele não tem o que reclamar do veganismo. Eu não tenho o que reclamar, eu conheço várias pessoas que não têm o que reclamar, mas se a gente tem um problema, se tem um ruído, é importante a gente ouvir e entender essas pessoas, porque é isso. Eu já tinha essa certeza, e a Raíra confirmou, se ela pudesse ser vegana hoje, não ter nenhum problema de saúde, ela o faria. Realmente foi uma situação que ela enfrentou e ela está disposta até a encarar um documentário para um estudo clínico, né, para entender se existe uma solução para esse cenário. Então eu acho que isso é muito importante, é positivo. Eu não tenho ódio de ninguém que come carne. Às vezes você está aí comendo carne crua, tá tranquilo. Gente, eu comi 1 quilo de carne por dia. Eu tô tranquilo, eu sei o que eu fiz e eu não julgo as pessoas que. Eu já fui esse cara, já fui brigão, não sou mais. E eu acho que é importante a gente ter diálogo, tá bom? Então peço desculpas aí, tá, Camila? Eu tô com 4% de bateria, mas eu tenho uma coisa importante que eu queria falar. Pode falar. Que valida. Eu gosto muito de validar as coisas que eu falo, tá? Como vocês sabem, eu trabalhei com a internet e conheço bem este universo. É o seguinte, apesar de ter falado, eu acho que com o maior nível de sinceridade que eu poderia, ter lido o meu texto, o qual eu consegui mostrar a data que foi escrito pelo próprio iPad, e, enfim, eu tenho um destaque no meu perfil, nesse meu perfil novo, aonde eu resgatei no meu É perfil. esse aqui mesmo. É, esse aqui. Tá. No meu perfil, que era de atleta, influenciadora vegana e tal, eu fui lá, cacei e achei vários vídeos em que eu aparecia para vocês e falando tudo aquilo que eu estava passando. A distensão abdominal, que eu ia tentar novas coisas na minha dieta, que eu não estava bem, que chegava ao final do dia, parecia que ia explodir, que eu não sabia mais o que fazer. Eu peguei vários vídeos, está salvo no meu destaque aqui. Caso alguém não lembra que era verdade que eu passava por tudo isso, tá? E outra Perfeito. coisa, muitas das pessoas que conviviam comigo na época que eu era vegana, as amigas mais próximas, eu acho que você consegue sentir, entender e saber bem de quem eu tô falando, viu com os próprios olhos eu passando mal várias vezes. Quantas vezes eu não fui no Veg Burger, que era o meu parceiro, e eu tinha que comer um hambúrguer onde o pão era alface, porque eu achava que se eu comesse glúten eu ia ficar mal. Aí eu comia alface, hambúrguer, alface, para sentir aquele gostinho de lanche sem comer pão, ficava mal do mesmo jeito. Entendi. Quantas vezes as pessoas que estavam comigo ali viram? Elas viam eu chegando de algum restaurante, de alguma refeição, deitando no sofá, tirando a camiseta, abrindo o zíper da calça e passando mal. Mas era um passa-mal que respirado ia. Perfeito. É como se fosse celíaco, né? Só que mesmo não comendo glúten. Então, alguma Não, perfeito. coisa aí foi todo esse discorrer. 3% de bateria, Rafa. Tá bom, vamos para o encerramento aqui. Vamos acabar essa bateria hoje que a gente fecha de forma ritualística. A Jéssica fez um comentário aqui, ela é personal, ela falou assim, ó, só não concordo que vida de atleta não é saudável. Óbvio que tem muitas restrições e alta performance, realmente não é saudável em nenhum esporte, porém isso tem fases, não é o tempo todo. Jéssica, de fato, eu concordo com você, mas a gente estava falando exclusivamente do período de competição e do posicionamento de uma atleta que está em construção. Então, uma pessoa que compete aí 1, 2, 3 vezes por ano, é muito difícil ela se manter no limiar saudável, na minha experiência. Não sou personal, não sou nutricionista. Eu convivi muito tempo com atletas e antes de vir para o veganismo eu estava no fitness e eu ouvi relatos. Tudo isso eu estou te falando de experiência, tá? Mas é isso, quando você fica constantemente encarando processos de construção de massa muscular e retirada pesada de gordura,
o nível de estresse vai aumentar, a rotina é muito maluca e é muito difícil a pessoa manter saúde, Raíra. Um adendo, tá? Além de tudo isso que você colocou, Rafa, no meu caso ainda, vocês vão lembrar, a maioria, eu tinha uma facilidade exagerada até em hipertrofia do quadríceps, tá? E a minha categoria principal era biquíni. Então, apesar de eu estar vivendo um estilo de vida de fisiculturista para aumentar a massa muscular e aquela coisa toda, as minhas estratégias eram sempre focadas também em segurar o crescimento da minha coxa, segurar a hipertrofia do meu quadríceps, porque ele sempre teve essa tendência de se desenvolver muito e eu não podia por causa do veganismo. Então, eu tive um coach, por exemplo, que me passou uma dieta onde eu tinha 800 calorias por dia, mesmo no off. Porque eu precisava segurar muito a caloria para evitar que o meu quadríceps ficasse muito. Eu perdi ponto, eu bati na trave, eu fui vice-campeã, eu perdi ponto porque eu subi como biquíni e o quadríceps estava muito musculoso. Então, Pesado, hein? tem essas fases e eu ainda o ano inteiro vivi uma loucura porque eu precisava aumentar a massa muscular em membros superiores enquanto eu não podia deixar o meu quadríceps crescer. Então eram estratégias que mesmo quando eu não estava assim tão pertinho de campeonato, para o meu corpo não era saudável. Eu treinava a perna em jejum total para poder tentar catabolizar o quadríceps, enquanto eu tentava hipertrofiar glúteo, era uma loucura. Então tudo depende de quem a gente está falando. Sim, sim, realmente faz muito sentido essa questão da individualidade. E a gente tem esses traços, geneticamente falando. Existe uma população, pessoal, se eu não me engano, em uma região da África, que as hemácias têm um formato diferente. Isso quer dizer metabolização diferente. Então, eu saí, para mim essa live tem esse saldo muito positivo, porque eu esperava que a Raíla tivesse o coração vegano, ela tem. E ela confirmou que você vai poder ver, se você perder o começo, vai estar lá no meu canal, você vai poder ver inteiro. E eu acho, Raíla, que realmente a nossa solução vai ser o desenvolvimento de carne de laboratório para atender às necessidades das pessoas, porque é isso, você não quer somar com o que está acontecendo de destruição da mata, dos animais, o sofrimento dos animais, você se importa com isso. Então, eu acho que isso por si só já é muito rico. Mostra que a gente está na direção certa, que eu diria aí que você está no segunda, terça, quarta, quinta, quase sem carne, e aí tá jogando só ali quando, né, você realmente vê que tem necessidade. Isso já ajuda pra caramba. Amigos, me manda até assim, por que você fala que você não é mais vegana? Se você come tanto vegano, quase a maior parte do tempo, né? É que em relação à proteína, eu preciso, infelizmente, com muita dor e com ódio já superado, priorizar a proteína animal. Senão, eu vou voltar com aqueles sintomas que não são problemas, eles são indicativos que um problema maior pode vir. E eu não quero. Eu tenho um filho para criar e um futuro lindo pela frente. Isso aí, perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui porque a bateria da Reira já vai 1%. terminar. Obrigado. Vou pegar meu filho na Oi? vizinha. 1%? E meu filho tá na vizinha. Pessoal, obrigado. Raíra, obrigado por ter ficado aqui. A gente ficou quase 2 horas de live. Valeu. Vou continuar tocando o projeto. E, pessoal, é isso. Quem sabe não sai um projetão daqui para a gente ter material acadêmico, ter experimento, ter nova ciência sendo construída, porque é isso. Ciência muda todo dia. Tem hora que ovo faz mal, tem hora que ovo faz bem. Esse é clássico da nutrição. Então as coisas estão sempre mudando e tem tecnologia sempre aparecendo, tem carne de reator que está vindo aí, que é clonada, não tem um sofrimento animal. Então eu acho que é importante isso, a gente manter o foco no futuro. Raíra, obrigado. Eu sei que é uma situação difícil essa, porque é isso, a gente acaba estando em oposição um ao outro, mas eu agradeço muito você, agradeço o André pelo bate-papo, porque é isso. A gente vive em comunidade, a gente vive em família, é uma grande família todo mundo. E o diálogo é importante, é o mais importante e, acima de tudo, respeito. Então, só vai dar tempo de eu falar uma coisa, porque tá um tempo já 1%. O que eu vou falar, o mais importante. Rafa, você é sensacional. Inspire os outros veganos a seguirem os seus passos. obrigado. Vocês só têm a ganhar com esse posicionamento. Obrigado. E quanto antes Obrigado. darem para isso e praticarem, não adianta só entender. Vocês têm que pôr
Eita, gente, será que ela caiu? Acho que a bateria, acho que a bateria dela foi. A tela dela, para mim, congelou. Não sei como tá para vocês aí. Deixa eu ver aqui se ela volta. Gente, eu acho que a bateria da Raíra foi mesmo. Acho que se foi, tá bom? Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, vai lá no meu canal, tá aqui no meu Instagram. É, caiu mesmo, caiu ela, caiu, tá bom, gente? Se vocês quiserem ver essa live completa, ela vai estar disponível amanhã, provavelmente amanhã, ela já legendada. E aí eu vou cortar essas partes que deu uma barrigada para ficar mais dinâmico para vocês. Deixe seu comentário lá também, tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado todo mundo que ficou aí até agora. E até a próxima.